E aí, pessoal, tudo bem? Toronto Raptors acabou de conquistar o título da NBA, primeiro título de sua história, primeiro título da história do Canadá na NBA e o primeiro título do Canadá em qualquer uma das 4 grandes ligas dos Estados Unidos, da América do Norte, né? Desde 1993, quando o Toronto Blue Jays conquistou a World Series na Major League Baseball. E aí Toronto aí venceu 4-2 na série, acho que uma vitória que me soa incontestável, considerando sobretudo que o Toronto venceu os 3 jogos realizados em Oakland. Quer dizer, venceu. O Golden State não conseguiu vencer nenhum jogo em casa contra os Raptors. Então, aí os Raptors tiveram. Acho que pareceram sempre com domínio da série. Mesmo os 2 jogos que o Golden State venceu foram com viradas no final. Um deles, inclusive, ficou com uma cesta de ter perdido o título, né? Um arremesso do Kyle Lowry no último lance. O Toronto já poderia ter sido campeão no jogo 5. E, inclusive, num jogo em que algumas decisões da comissão técnica dos Raptors foram bem contestáveis ali, podem ter atrapalhado os Raptors naquela reta final. Então, um título assim, absolutamente merecido, um time que era desacreditado pela maioria. Eu mesmo não acreditava muito nos Raptors nessa série contra o Golden State, e cresceram o nível de jogo deles, tiveram a altura aí do Golden State. Mas queria falar sobre as lesões do Golden State, porque tem muita gente usando essas lesões como forma de desmerecer o título do Toronto. É que o Kevin Durant praticamente não jogou a série, e depois ele acabou sofrendo agravando uma lesão que talvez ele já tivesse. O Klay Thompson também não jogou alguns jogos e fez muita falta, e mesmo no jogo decisivo ele saiu perto do fim do jogo, foi justamente a partir do momento que o Toronto virou. Então, o Golden State perdeu, o Toronto não ganhou do Golden State de verdade, talvez o resultado fosse outro se o Golden State tivesse completo. Olha, assim, precisa ter algumas coisas claras na cabeça de como que funciona a temporada, né? Bom, primeiro que o Golden State, ninguém nunca contestou os títulos do Golden State. 3 dos títulos nos últimos 4 anos, agora 3 dos últimos 5, né, porque perdeu agora. Ninguém contestou o fato de que o Golden State também enfrentou times que estavam com lesões. E não deve contestar, acho que não tira o mérito do Golden State. Mas assim, no primeiro título do Golden State sobre o Cleveland Cavaliers, o Kevin Love estava machucado e o Kyrie Irving estava machucado. Kyrie Irving se machucou durante a série. No último título do Golden State, no último ou no penúltimo, agora minha memória me falha, tá tarde pra burro aqui, já são quase 3 da manhã, eu tô gravando esse vídeo. O Golden State fez na série final da Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs, tava perdendo o primeiro jogo, quando o Zaza Pachulia tem o Kawhi Leonard, que na época estava no Golden State, no San Antonio, pisa no pé do Zaza Pachulia, acaba se machucando, sai do jogo, sai da série. O Golden State vira aquele primeiro jogo e depois domina completamente a série sobre o San Antonio. E isso não tira o mérito do Golden State, né? O melhor jogador do San Antonio não estava em campo, nem estava em quadra. Então, assim, o Toronto ganhou e os melhores jogadores dois dos melhores jogadores do Golden State não estavam em quadra. E tem um negócio, uma temporada como a da NBA, que é uma temporada de qualquer esporte, tá? Qualquer esporte tem uma temporada longa. No final dela, quando tem playoff, quando tem mata-mata, quando tem... Ali não é pontos corridos, não é quando tem pontos corridos, mas quando é mata-mata, porque é muito confronto direto, né? Os jogadores estão arrebentados. A temporada é longa, é massacrante, a temporada é muito exigente em relação ao físico dos jogadores, e no caso das ligas americanas é muita viagem, joga às vezes em dia seguido, joga à noite, termina o jogo, vai jantar, se troca e depois pega um avião, vai para o aeroporto, pega um avião para chegar na outra cidade no meio da madrugada para depois já jogar no dia seguinte. As ligas americanas têm muito disso, é uma liga muito desgastante, muito jogo, assim, até de forma exagerada. Às vezes você fica pensando, precisa 162 jogos na Major League Baseball para decidir quem são os times que merecem os playoffs? Precisa 82 jogos na NBA para decidir quem são os times que vão aos playoffs? Precisa 84 jogos na NHL para decidir que times vão aos playoffs? É muito jogo. E os jogadores chegam sempre arrebentados. Então, assim, já é básico que playoff, um elemento importante de decidir o playoff é quem consegue chegar mais inteiro no playoff.
E muita gente falou que um fator que pode ter contribuído para o Cleveland Cavaliers vencer o Golden State naquela única série que o Cleveland venceu, nas 4 finais que eles fizeram, é que o Golden State naquela temporada bateu o recorde de vitórias em temporada regular da NBA. E que talvez o esforço de perseguir esse recorde tenha desgastado o time para a reta final, e foi uma especulação, e só a comissão técnica do Golden State tem real condição de saber se isso é verdade ou não, mas foi uma especulação. Por quê? Porque controlar um pouco a sua energia na temporada regular é fundamental para você chegar com energia nos playoffs, porque senão não vai dar. Então faz parte do jogo da temporada você tentar chegar o mais inteiro possível aos playoffs, sendo que você não vai estar 100% jamais. Todo jogador chega aos playoffs, por mais que eles joguem, eles estão jogando pelo menos fisicamente a 70%, na melhor das hipóteses, porque já estão com a temporada desgastada, eles já estão com várias pequenas lesões ali que eles já estão sentindo, mas eles fingem que não, porque tem que dar aquele esforço final, tudo. E daí, claro que por umas questões mentais, questões psicológicas, que alguns jogadores são gigantescos nessa hora, eles às vezes até elevam o nível de jogo deles nessas horas. Aquela concentração máxima que de repente faz com que ele compense de outras formas, mas fisicamente todos chegam desgastados, e é normal jogadores importantes da NBA sofrerem lesões nos playoffs. Isso a gente já viu com o Russell Westbrook, a gente já viu com o Derrick Rose, Kyrie Irving, que eu mencionei aqui, com um monte de casos aí, agora o Kevin Durant, o Klay Thompson, acontece sempre. Então, o Kawhi Leonard, então, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, assim, se o Golden State sentiu lesão, o Toronto não sentiu. Isso é um mérito do Toronto. Um mérito que, assim, ou porque eles souberam dosar a energia, ou porque eles tiveram mais sorte mesmo. Tinham jogadores, por característica de jogo, de repente, são menos suscetíveis à lesão. Ou porque o departamento médico deles é melhor. Ou porque tiveram menos azar. Sei lá, mas faz parte do jogo você estar com o elenco inteiro. E o Golden State já tinha feito várias mexidas aí nos últimos anos, justamente para ter um elenco cada vez mais recheado. Eles foram campeões na primeira temporada, em cima do Cleveland. Eles só tinham o Klay Thompson e o Stephen Curry. Eles não tinham o Kevin Durant, eles não tinham o DeMarcus Cousins. E eles foram acrescentando esses jogadores para reforçar um time que já era campeão. Então, deu para ganhar o título sem eles, daria para ganhar de novo. Eles são competitivos sem eles também. E era justamente ter todos esses jogadores a mais, daria mais sobra para o elenco para conquistar o título com um pouco mais de margem. Então, ficaram sem eles, mas o Golden State continuava tendo um time competitivo, continua tendo um time para ganhar. E faz parte do jogo você chegar inteiro. Tá? Não é que assim, não é que os jogadores do Golden State se machucaram por jogadas maldosas do Toronto, né? Que não, deu uma jogada ali maldosa para machucar de propósito, pro cara torcer o pé de propósito, fez um traçapé para ele cair de mau jeito e ter uma lesão de propósito, não é? Daí é jogo sujo. Não foi, os jogadores sentiram, pronto, acontece. Então, assim, ficar usando lesão do Golden State para desmerecer o título do Toronto, acho meio sem sentido, acho que é um discurso meio besta, que nem quando eu fiz aquele vídeo falando sobre segunda divisão, o pessoal que fica falando, você tá comemorando que seu time, é tão difícil subir pra primeira divisão quando você torce pra um time menor, um time com menos recursos, daí você sobe pra primeira divisão, tá comemorando, daí subiu pra cair, e daí, subiu, então ganhou o título sim, e daí que outro time tava machucado, faz parte do jogo, tá inteiro, faz parte do jogo aguentar uma temporada longa, faz parte do jogo ver um time com 70% fisicamente contra um outro time a 70%, e quem conseguir fazer mais com aquele 70%, que é o que resta aí do elenco, tá todo mundo aí com pequenas lesões, com um machucado ali que tá fingindo que não tá sentindo, tomando uma injeção lá para entrar em campo. Todo mundo é assim em qualquer esporte, tá? No futebol é assim quando chega em reta final de temporada, no basquete, no futebol americano, no rugby, porque a temporada é longa, é desgastante, os jogadores jogam com muita intensidade e vai tomando pancada, sabe? E isso vai se acumulando, chega lá com o joelho prestes a arrebentar, chega lá com o tornozelo sentindo uma dorzinha lá, o músculo que de repente já não está respondendo tão bem. Todo time chega em playoff assim, e o Toronto chegou também, só que o Toronto conseguiu sobreviver mais. Então vamos parar com esse negócio, mas o Golden State estava machucado, e daí? Tá, um monte de time foi campeão aí com o jogador machucado, enfrentando adversário com o jogador machucado, e isso não tira o mérito do título de ninguém.
ninguém, aliás, muita gente nem lembra. Se eu for ficar fazendo levantamento aqui, eu vou poder citar alguns times que foram campeões enfrentando adversários desfalcados. Mas eu não vou fazer isso porque justamente pode parecer que eu tô querendo apontar o dedo e desmerecer algum título, e justamente o objetivo do comentário aqui é justamente fazer o contrário, né? Não desmerecer os títulos. Tá, então parabéns ao Toronto Raptors, parabéns à torcida canadense, foi campeão. Até porque assim, se for pra falar de injustiça, mas o Golden State jogou com um jogador a menos machucado, vamos falar de injustiça também. Tem um time só da NBA que tem que jogar que tem que pagar mais imposto no salário dos seus jogadores que os outros, tá? Porque tem que pagar salários mais altos porque o imposto vai comer uma parte do salário do jogador, uma parte maior do salário do jogador do que os jogadores dos outros times. Tem um time da NBA que muitas vezes acaba tendo rejeição de jogadores quando convida jogador para jogar lá, porque o jogador não quer mudar de país, não quer morar em outro país, não, encheção, vai pegar, mudar, fazer toda uma documentação, não tô afim, quero ficar por aqui. Tem um time que passa por essas coisas. Tem um time que quando tem seus lucros ali, vai ter que chegar e ver mais uma parte maior dos seus lucros ser comida pelos impostos. Um time, todos os outros não, os outros são menos. Um time é mais que o resto. Tem um time que de repente quando dá uma mudança cambial, vê o seu poder aquisitivo para pagar salários, para contratar jogadores diminuir. Então tem que sacrificar mais o caixa ali para conseguir manter o salário dos jogadores, ou fazer propostas competitivas para conseguir contratar jogadores que os outros times também têm que ser interessados. Um time tem que passar por tudo isso, que é o Toronto. Porque ele é do Canadá, então tem que pagar mais imposto, tem que lidar com desvalorização cambial, tem que lidar com o fato de ser um clube de outro país, e nem todo mundo às vezes está tão afim de morar no Canadá. Mais pela encheção de saco. Então vamos falar disso também. Por que a gente não fala também que é injusto para um time canadense ter que lidar com isso? Isso é uma coisa que lá no Canadá às vezes o pessoal reclama. Mas na imprensa americana, assim, ninguém fala. Aqui no Brasil, o pessoal que comenta esporte americano também não lembra muito disso. Não faz muita questão. Isso não é uma coisa tão levantada. Então vamos falar disso também. Então o Toronto teve que passar por isso mesmo, sofrendo isso, foi campeão. Então ali, parabéns pro Toronto, parabéns pra torcida canadense. Eu não sou torcedor do Toronto Raptors, tá? Sou torcedor do Toronto Blue Jays no beisebol, mas no basquete eu sou torcedor do Detroit Pistons. Então já falei isso aqui tudo. Então parabéns ao Canadá. O We The North lá, o Norte ganhou, tá? O Norte ganhou, o melhor time de basquete do mundo agora é do Norte, tá? E é isso então, tá bom? Um abraço. Eu tô aqui com a camisa também, ó. We The Norte, aqui é o We The Nordeste, aqui vai a camisa do basquete cearense, que ganhei do amigo Alex, também torcedor do Detroit Pistons, me veio aqui pra São Paulo aí, me deu a camisa aqui do basquete cearense aí de presente. Obrigado, tá bom? Então é isso, então gostou do vídeo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, comente aqui embaixo o que você acha também, aquelas coisas lá de sempre, tá bom? Um abraço e até mais.